Recuperar-se de uma lesão é uma droga. Recuperar-se de uma lesão quando você não consegue dormir é muito pior. Recuperar-se de uma lesão quando você não consegue dormir, enquanto é simultaneamente caçado por um lacaio sociopata de um deus das trevas com uma vingança pessoal contra você, é uma droga ainda muito pior. Mas quer saber o que é uma porcaria mesmo? É ter que suportar tudo que eu acabei de dizer e ainda ser chamado para o trabalho porque, como os proprietários disseram sobre o cara novo, ele é um completo idiota, com idiotice intencional e maliciosa que beira o que pode ser considerado criminoso. E então estou aqui, contra o conselho dos médicos, no posto de gasolina de merda na periferia da cidade, só que um pouco pior pelo desgaste. O que é realmente incrível é que só voltei há um dia, e já há uma contagem de inúmeros cadáveres. Falarei sobre isso mais tarde. Minha perna direita está engessada do tornozelo à coxa e optei por usar muletas porque, sem surpresa, o posto de gasolina não é acessível para cadeirantes. O gesso tem várias assinaturas e mensagens, o que é muito estranho porque não me lembro de ninguém ter assinado. Mas isso pode ser apenas resultado dos analgésicos. Olhando para baixo agora, posso ver que Carlos rabiscou uma mensagem no gesso escrito: tente ficar longe de problemas. Também há uma mensagem em giz de seda vermelho escrito: Jerry esteve aqui. Tem algumas assinaturas rabiscadas em agudos e um pouco mais acima da minha perna. Tenho que puxar minhas calças para cima para ler escrito Hadihakt. Bem, isso é irritantemente enigmático. Tentei verificar os registros nas fitas para ver quem chegou tão perto da minha área delicada, mas os proprietários mandaram remover todas as câmeras do local. Eu acho que havia algo sobre encontrar aquela sala secreta cheia de imagens de câmeras de segurança para não trazer a privacidade pessoal em uma discussão pública. Eu sinto que a vontade de remover todas as câmeras de segurança foram um pouco exageradas, especialmente com Spencer ainda lá fora. A polícia fez um depoimento e confiscou o resto das bombas. Eles estão levando tudo muito a sério, e um mandato de prisão está em andamento para Spencer Middleton, caso ele apareça novamente. Quanto a Kiefer, as coisas ficam um pouco mais interessantes. A polícia não conseguiu encontrar nenhuma prova de que ele existiu. Ele não tinha propriedade em seu nome, nenhuma carteira de motorista, nenhum registro público de qualquer tipo. A única coisa que ligava a esta cidade era uma foto granulada em uma foto de um anuário antigo. Parece que Kiefer estava vivendo fora da grade desde que se formou no colégio, e agora que a tentativa de Spencer de explodir o posto de gasolina falhou, Kiefer suspendeu sua campanha eleitoral e simplesmente desapareceu. O xerife tem enviado um novo deputado, Arnold, para me verificar 1 ou 2 vezes por dia. Arnold não é daqui. Provavelmente por isso ele concordou em substituir Tom como uma nova babá do posto de gasolina. Ele tem cerca de 1,90 m, pele escura, com um bigode grosso o suficiente para plantar um flamingo de jardim lá. Ele tem olhos que constantemente telegrafam o sentimento de vamos acabar logo com esse absurdo. E ainda nunca o vi sorrir. Não sei se Arnold se tornará o próximo Tom ou o próximo Spencer. Por enquanto ele pode seguir por qualquer caminho. Foi Arnold quem me deixou no trabalho hoje. Não posso ficar atrás de um volante por um tempo, o que é bom, eu acho. Não é como se eu fosse fazer viagens rodoviárias tão cedo. No caminho para o trabalho, passamos pela SUV do homem barbudo, aquela fixada ao lado da estrada, com uma árvore que cresce por meio de seu motor. Perguntei a Arnold sobre isso, mas ele apenas deu os ombros e disse que eu não deveria me preocupar com os negócios de outras pessoas. Eu perguntei a ele sobre o dono do veículo, e Arnold disse que eles acham que ele se perdeu na floresta, assim como aqueles caminhantes do outono passado. Uma equipe de busca e resgate estava em andamento, e ele estava confiante de que o encontrariam, de uma forma ou de outra. Depois que Arnold me deixou hoje, eu retomei minhas tarefas regulares de início de turno. Eu reconciliei o caixa de Marlboro, nem um pouco surpreso ao ver que ele estava de alguma forma $150 acima,
ou que o excedente era inteiramente em moedas de $1. Registrei todas as faturas que se acumulavam enquanto eu estava fora, depois esvaziei as latas de lixo. Eu esperava encontrar o cowboy, mas a única coisa no banheiro masculino era um caminhoneiro hispânico obeso, punindo o banheiro e o ar ao redor com uma fúria profana que merece sua própria história assustadora. O sol estava começando a se pôr quando saí mancando para a lixeira, equilibrando os sacos de lixo contra minhas muletas e, provavelmente parecendo um cervo bebê aprendendo a andar. Você sabe, se aquele cervo estivesse bêbado e com 2 pernas carregando vários sacos de lixo. A terra queimada perto da lixeira era a mesma que eu havia deixado, enegrecida até o subsolo. Em algum lugar, logo após o início das árvores, havia outros pedaços de restos mortais fumejantes. Um que deixei de mencionar no relatório da polícia. Um que pode parecer para um observador casual como os restos mortais de um corpo humano. Antes de me virar para voltar, notei algo estranho na lateral da lixeira. No começo, pensei que fosse um brinquedo de criança, preso na parede externa suja. Mas então percebi que ele estava se movendo, respirando, rastejando devagar e comendo as gotas pegajosas da ferrugem da lixeira. A coisa parecia uma largata gigante de tomate de cerca de 20 centímetros de comprimento. E quando o sol se pôs, juro que pude ver a coisa emitindo sua própria fonte de luz. A largata mole parecia não se importar com minha presença e até me deixou alimentá-la com um velho saco de biscoitos que eu tinha no bolso. A criatura começou a brilhar por dentro de seu corpo, um pouco mais brilhante enquanto comia o biscoito. Sua pele não estava tão molhada quanto parecia. Na verdade, parecia estar coberto de minúsculos cabelos claros. Você não é tão ruim, eu disse enquanto mordiscava o doce. Nem tudo aqui precisa ser assustador, não é? Ele balançou e rastejou para o lugar na parte de trás da lixeira com mais sujeira, e eu voltei para o posto de gasolina. Marlboro voltou a fumar. Ele parou por um tempo, mas depois explicou que o sofrimento que estava causando a si mesmo por não fumar superava em muito o sofrimento que ele estava nos causando com o fumo de segunda mão, e, matematicamente falando, não fazia sentido para ele parar. Eu esperava que ele estivesse começando a abandonar sua filosofia cultista depois que todo o complexo desapareceu misteriosamente. Mas agora, estou começando a temer que ele não possa ser reabilitado. Bem, hoje foi um dia normal. Não bem normal, mas mediano, no posto de gasolina. Tivemos a visita de algumas pessoas estranhas. Também recebemos visitas de algumas pessoas normais. E ao longo do caminho, me perdi. Terminei um livro que eu estava lendo. Fiz algumas anotações chatas no diário e até mesmo fiquei online para navegar na internet por um tempo. Há outro pacote embaixo do balcão, endereçado a mim de um endereço de remetente que eu não reconheço. Eu arrisquei com o último pacote e acabou sendo algo ótimo, mas isso foi antes de Spencer tentar me matar. E mais uma vez, meu instinto está me dizendo para não abri-lo. Recebi um telefonema hoje na loja algumas horas após o pôr do sol. Era muito tarde, difícil dizer quando exatamente. Marlboro estava dormindo em sua rede no depósito seco e eu não conseguia me lembrar do último cliente. Isso foi em algum lugar naquele deserto temporal entre o crepúsculo e o amanhecer. Alô? Jack, ouça com atenção. Você não me conhece. O que estou prestes a dizer a você salvará sua vida, mas apenas se você seguir minhas instruções e fazer exatamente o que eu digo. Na gaveta à sua direita tem um lápis e um papel. Pegue e anote isto. Esta é a lista de regras para você sobreviver. 1. Você não deve deixar o posto de gasolina. Não saia em nenhuma circunstâncias. 2. Não beba água da torneira. Nem toque. Não sinta o cheiro. Não olhe para ela. Apenas água engarrafada daqui em diante. 3. Não confie em seus olhos. 4. Ei, calma, espere. Onde você disse que a caneta estava?
Ele suspirou. Na gaveta à direita. Minha direita ou a sua direita? Eu perguntei. Como diabo seria a minha direita? Eu estou ao telefone. E então, ouvi a buzina de um carro. Era a velha viúva Sistrak. Ela é outra moradora local, em algum lugar da área com 100 anos de idade se eu tivesse que adivinhar. E neste momento, não muito mais do que um esqueleto envolto de um traje de pele mal ajustado com um batom vibrante espalhado em toda a sua área da boca. Depois que seu marido morreu, a senhora Agatha Sistrak começou a comprar e colecionar carros esportivos e caminhões enormes e correr com eles pelos arredores da cidade a qualquer hora da noite. Sua compra mais recente foi um Ford F550, novo em folha com uma pintura do Hulk em toda sua glória verde esmagadora na lateral. Em pessoa, ela era uma doce velhinha, não mais alta do que 4,5 pés. Ela calçava sapatos especiais para chegar ao pedal do acelerador e sempre vinha a este posto para reabastecer porque sabia que eu ajudaria a abastecer. Algo que ela nunca tinha feito antes e não tinha interesse em aprender a fazer. Espera um segundo, eu disse para a voz do outro lado da linha. Eu já volto. A senhora Sistrak precisa de mim para completar. Me escute, a voz rosnou. Não saia. Se você sair, você está morto. Você me ouviu? Eu ouvi o que você está dizendo, eu disse enquanto pegava minhas muletas e me preparava para sair. Mas eu não trabalho para você. Com isso, eu desliguei o telefone e saí para ajudar a senhora Sistrak. A velha Agatha ficou feliz em ver que eu estava de volta ao trabalho. Aparentemente, Marlborough a deixava nervosa. Ela disse que ele estava flertando com ela e não parava de fumar enquanto bombeava seu gás. Antes de ir embora, ela me deu uma caixa de cervejas light vazias e perguntou se eu seria um bom amigo e jogaria fora para ela. Não posso dizer não a Agatha. Quando voltei para jogar o lixo dela, percebi algo incrível. O verme luminoso desta manhã havia se transformado em um enorme casulo contra a parte de trás da lixeira. Não sei explicar por que exatamente, mas isso me encheu de algum tipo de... não sei. O que significa exatamente o oposto de pavor existencial? Euforia? Esperança existencial? É assim que se sente um otimista? Mais uma vez, sei que não faz sentido, mas ver a estranha largata comedora de lixo começar a corajosa jornada de transformação me deu uma sensação de formigamento na alma. Como se isso fosse algum tipo de sinal. Quando a largata pensou que seu mundo havia chegado ao fim, ela se tornaria uma borboleta. Meu mundo parecia que estava chegando ao fim por um tempo também, amiguinho. Talvez eu também esteja à beira de uma metamorfose. Talvez o mundo não precise ser estranho e assustador. Talvez possa ser estranho e legal. Decidi que o que quer que saísse do casulo, fosse uma borboleta, mariposa ou um monstro, iria chamá-lo de explosão estelar. Eu me manquei de volta ao posto de gasolina e lancei um último olhar por cima do ombro para a lixeira, para ver que um dos guaxinins estava enfiando o casulo em sua boca. Ele devorou tudo em algumas mordidas antes de fazer contato visual comigo e correr para a floresta. Carlos entrou na loja para seu último turno e perguntou como eu estava me sentindo. Eu disse a ele que a dor era tolerável. Ele acenou com a cabeça, como se fosse algum tipo de resposta que ele estava procurando, e eu voltei a ler meu livro. Poucos minutos depois, o homem barbudo entrou no posto de gasolina. Quase não o reconheci como o mesmo homem que saiu para a floresta atrás da criatura que ele chamou de Tamboril. Ele tinha perdido muito peso. Sua barba não estava bem cuidada e ele cheirava como se tivesse tomado um banho em uma banheira de xixi onde alguém peidou. Hey, eu disse quando ele entrou. Você ainda está vivo. Legal. Eu mencionei que o homem estava segurando uma pistola quando ele entrou. O pensamento cruzou minha mente por um breve momento, que eu me pergunto o que aconteceu com sua outra arma. Eu não tive tempo de perguntar. Ele rapidamente encontrou as fechaduras nas portas, as usou, então cobriu a curta distância até meu caixa, a arma estendida e apontada para meu rosto. Eu disse para você não sair!
Você tem sorte de estar vivo. Ele gritou antes de pegar o telefone da loja e arrancá-lo da parede. Ele o jogou no chão com um estrondo alto e satisfatório e perguntou: quem mais está neste prédio? Bem, deixe-me ver, eu disse, pensando. Aí está você, eu e provavelmente outro caixa, a menos que ele vá embora da cidade novamente. Eu vi outro carro lá fora, Toyota. É seu? Não, deve ser de Carlos. Bem na hora, Carlos saiu por trás e congelou ao ver o homem barbudo ainda apontando a arma para meu rosto. Carlos poderia ter ficado tentado a agir, se não estivesse carregando um saco de 50 quilos de milho no ombro. Em vez disso, ele apenas levantou a mão ao ar livre e disse suavemente: Hey, cara, não queremos problemas. Se você está atrás de dinheiro, vá em frente, pegue. Não há heróis aqui. O barbudo riu de maneira desagradável e disse: bem, há pelo menos um. Meu nome é Benjamin e estou aqui para salvar sua pele. Carlos e eu fizemos contato visual. Muito pode ser transmitido em apenas um instante se você conhece a pessoa para quem está olhando. Ele estava tentando ver o que eu queria fazer. Eu estava tentando dizer a ele para relaxar. Isso não foi a pior coisa, nem a coisa mais estranha que já aconteceu naquela sala. Ok, eu disse. O que você precisa que fazemos, Benjamin? Há algo muito ruim sob este posto de gasolina, e ninguém vai sair daqui até que eu entenda o que é, porque eu sei que alguém está trabalhando com aquela coisa. Eu vi isso nos meus sonhos. Eu sei que você também. Bem, ele estava errado sobre uma coisa. Nesse momento, Marlboro saiu do armário de armazenamento seco, espreguiçando-se e bocejando. Benjamin o prendeu em um estrangulamento antes que ele soubesse o que estava acontecendo e pressionou a arma contra sua cabeça. Você está me ouvindo? Benjamin gritou. Acabei de lhe dizer que o mundo como você conhece é apenas uma fachada. Tem um demônio aqui, e um de vocês está trabalhando para ele. Ele olhou para nós dois em busca de algum tipo de reação, mas eu não acho que obteve o que estava procurando. Eu apenas dei os ombros e disse: legal. Naquele momento, Marlboro surpreendeu todo mundo ao meio, gritando e rindo. Tá legal, vamos fazer isso, eu não tenho medo de morrer. Antes de estender a mão, agarrar a arma contra sua cabeça e puxar o gatilho. Eu já vi um monte de coisas estranhas trabalhando naquele posto de gasolina de merda. Quase fui morto 1 ou 2 vezes. Eu vi o mesmo cara morrer várias vezes na minha frente. Já vi coisas que podem ou não ser reais, porque eu não consigo sonhar e às vezes me pergunto se minha mente está compensando isso de outras maneiras. Já vi relâmpagos de pessoas com pele azul, um homem com 2 cabeças, um cachorro falante e um imitador de Elvis que pode ter sido um pouco convincente demais. Eu vi tantas coisas estranhas naquela sala. Mas essa foi a primeira vez que vi uma expressão de surpresa como essa no rosto de alguém. E foi absolutamente impagável. O que há de errado com vocês? Benjamin disse, afastando-se de nós. Não há nada de errado conosco, disse Marlboro, aliviado por se livrar da chave de braço. O que há de errado com sua arma? Como você sabia que eu estava sem munição? Eu não sabia. Houve um baque forte quando Carlos deixou cair o saco de milhos. Ele foi o próximo a falar. Acho que você deveria sair daqui, amigo, enquanto ainda pode. Infelizmente eu não posso fazer isso, respondeu Benjamin. Não até que essa coisa esteja morta. E não até eu... Eu ouvi um baque molhado antes de ver qualquer coisa. Antes que Benjamin ficasse mole e atingisse o chão. Quando meus olhos perceberam a situação, tive esperança de que o que eu estava vendo fosse uma alucinação. Mas a expressão de medo no rosto de Carlos me disse que esse não era o caso. O homem parado atrás de Benjamin, segurando uma pá ensanguentada. O homem que acabou de salvar nosso bacon estava sorrindo um sorriso cheio de dentes que só ele fazia depois de infligir o tipo de dor que acabara de infligir. Hey, Jack, disse Spencer Middleton. Você sentiu minha falta? Ele prendeu Carlos e Marlboro no freezer.
Marlboro é sempre o tipo de cara que vai com fluxo, então ele foi para o freezer voluntariamente. Já Carlos lutou, razão pela qual acabou machucado e ensanguentado, e mal se agarrando à consciência. Pelo que pude ver, Benjamin parecia estar morto. Na melhor das hipóteses, ele estava desmaiado em uma poça do próprio sangue que se espalhava lentamente. Spencer puxou algumas cadeiras do armazenamento e as colocou na frente da caixa registradora, uma de frente para a outra. Ele me fez mancar e sentar em uma. Então ele girou a outra para sentar-se de costas, como um professor legal dos anos 90. "Só quero que você saiba", disse ele. "Não estou bravo com você. E ele também não. Ele queria que eu transmitisse essa mensagem." O rosto de Spencer ainda tinha manchas de sangue de onde ele havia batido em Carlos. "Seu chefe?" eu disse. "Sim, ele ficou chateado com o que você fez com o Kiefer e queria que eu lhe mostrasse o que acontece com as crianças más. Você deveria conhecê-lo. Mas então isso ficou tudo confuso, hein?" "Acho que simplesmente não era minha hora de morrer", eu disse. Foi quando o sorriso desapareceu de Spencer. Ele balançou a cabeça para mim e disse: "Morrer? Não. Você não deveria morrer. Você não pode morrer. Nós precisamos de você." Eu vi algum tipo de movimento atrás de Spencer, mas tentei não quebrar o contato visual. Era Benjamin. Ele estava vivo. E agora, minha melhor chance de sair dessa. Ela estava se movendo lentamente no chão, recuperando a consciência, mas milagrosamente não fazia nenhum barulho. Tentei manter Spencer distraído. "Seu chefe? Conte-me mais sobre ele. Como ele te encontrou? Quem é ele?" Spencer riu. Ele tem muitos nomes, mas você o encontrará em breve. E desta vez não seremos interrompidos." "E meus amigos?" "Eu não me importo. Eles podem se juntar a nós. Eles podem morrer. Não faz diferença. A propósito, Jack, eu queria perguntar. Vocês alguma vez descobriram quem colocou aquela bomba?" Eu ri suavemente. "Sim, a polícia levou. Eles sabem que foi você. Eles sabem de tudo. Bem, quase tudo. Ok, no grande esquema das coisas, eles sabem muito pouco. Mas eles sabem que você tentou me matar e colocou uma bomba no posto de gasolina." Spencer balançou a cabeça novamente. "Errado em ambas as contas. Se eu quisesse você morto, você já estaria morto. E uma bomba? Sério? Isso não faz meu estilo." Acho que ele tinha mais a me dizer, mas nunca saberei. Porque naquele momento, Benjamin puxou a cabeça para trás e passou a lâmina de uma faca do tamanho de uma grande chihuahua em seu pescoço, cortando cuidadosamente sua cabeça pela metade. O sangue jorrou em alguns jatos, depois parou, e Spencer Middleton não existia mais. "É isso que você ganha", zombou Benjamin enquanto jogava o corpo sem vida de Spencer no chão. Seu sangue jorrando e se misturando com todo o resto. Seria uma merda para quem tivesse que limpar tudo isso. Quando abrimos o freezer, descobrimos que Marlboro tinha ficado mal-humorado com Carlos, espetando pedaços de carne congelada por todo o rosto. "É para um inchaço." Fiz um café fresco para nós e nos sentamos ao redor da mesa perto da janela, apenas no caso de algum transeunte passante decidir passar. Colocamos uma lona sobre Spencer e movemos a placa de piso molhado ao lado dele. Por cerca de meia hora, todos nós apenas nos sentamos e bebemos café em um silêncio fécundo. Quando todos nós terminamos nossas terceiras xícaras, Carlos finalmente falou. Sua mandíbula estava inchada como um inferno, mas ele ainda era capaz de pronunciar suas palavras com apenas uma pequena dificuldade. "Então, por que ainda não chamamos a polícia? Isso foi claramente em legítima defesa. Minha cara pode provar isso." "Sim", disse Benjamin após uma longa deliberação. "Sim, vamos chamá-los. Isso seria bom. Mas amanhã, você e eu precisamos ter uma conversa séria, Jack.
Liguei para Arnold do único telefone no prédio com alguma recepção, o celular de Spencer. O deputado ouviu o que eu disse a ele, apenas a versão mais básica e simplificada do que aconteceu naquela noite, e disse que voltaria logo após se levantar da cama e se vestir. Liguei para os proprietários em seguida, e eles não ficaram muito felizes. Eles me disseram da próxima vez que eu deveria ligar para eles primeiro. Próxima vez? No momento, os outros estão em sua cabine, olhando pela janela. Eu estou sentado no meu laptop documentando a noite enquanto as memórias ainda estão frescas. Eu sei que isso ainda não acabou. Acho que o posto vai ter que fechar por 1 ou 2 dias. Mas quando abrir novamente, estarei aqui, escrevendo meus diários e fazendo o melhor para ignorar qualquer um que entre por estas portas. Então, eu acho que isso significa que essa história vai continuar.